Se você quiser e puder doar algum valor para nos ajudar, mande um Pix pelo QR Code da tela. Valeu! Eu acho que a gente poderia até de forma bem histórica, né, comentando os fatos, mas iniciando aí pelo fato do pastor Álvaro. Eu me lembro que esse relacionamento, essa igreja participativa, orava nesse período que ele estava no hospital. Então, assim, foi um movimento como igreja de oração e intercessão. Até o dia que Deus decidiu responder a oração da forma que foi, levando ele para a glória. Ficava uma pergunta para nós que éramos os membros: como é que seria a igreja depois desse falecimento? E aí a tia Damares pode falar mais sobre esse período, porque como membros a gente ficava se perguntando: e agora? O que é que vai ser? Será que agora a igreja acaba? Mas os relacionamentos até hoje demonstram que não. Aquela igreja participativa, ela continuou sendo, apesar do falecimento do pastor Álvaro. E aí eu me lembro que nesse período teve o Celso, né, assumindo a igreja administrativa, responsável pela igreja, e a igreja, através das suas lideranças, dos líderes de célula, apoiando toda essa transição até o momento que Deus nos deu como resposta, como igreja, a ordenação da tia Damares, que é a pastora Damares, né, mas é a tia Damares. É interessante porque ele está falando assim, apesar do falecimento do pastor, a igreja continuou ativa. Eu diria que exatamente por trabalhar dessa maneira, a igreja continuou ativa. Porque Álvaro faleceu em abril de 2012 e, vamos dizer, eu só assumi a igreja em dezembro. Foram 8 meses que a igreja caminhou normalmente, sem uma liderança pastoral. Eu vejo assim muito o carinho, o cuidado de Deus, porque se havia um plano para eu assumir, ainda que por um tempo, porque isso foi muito claro desde o início, assumir por um tempo a igreja, Deus foi carinhoso, porque me deu um tempo de elaborar o luto pelo falecimento do meu marido. E quando a liderança, você sabe disso, que você participou naquela ocasião, quando a liderança me procurou, dizendo que depois de muita oração eles entendiam que eu deveria considerar, assumir, já tinham passado alguns meses depois da morte do Álvaro, então eu pude viver o luto sem essa preocupação. E quando a liderança me procurou, eu me lembro do que eu disse na ocasião para eles, eu disse: eu não vou dizer sim, porque esse sim pode ser humano e eu nunca vou ser uma continuação do meu marido. Por mais que a gente tivesse uma visão em comum, a gente vivesse as experiências em comum, ele era uma pessoa, era outra, vou frustrar as expectativas da igreja. Então, esse sim humano não vai levar a nada. Mas também não vou dizer não, porque seja mais cômodo, e fugir de alguma coisa que Deus efetivamente esteja querendo fazer. Então, nós vamos combinar orar por um tempo. Isso acho que foi em agosto. Nós ficamos alguns meses orando sobre isso. Eu tentando discernir o que Deus queria de mim nessa história. E aí Deus começou a me dar palavras. E desde o início, muito claramente, vinha essa convicção de que seria por um tempo. Mas aí eu fiz igual, sabe, né, Gideão? Vamos fazer umas provinhas extras, assim, para ver se é isso mesmo. Não foi bem a lã que eu coloquei, não, mas assim, na época nós combinamos com a liderança da igreja, lembra, né? A gente colocou o gasofilácio lá na frente. O gasofilácio não era uma caixa? Sim, uma caixa. E aí a gente... Para votação. Não foi a votação, foi antes, quando a gente disse assim, se Deus... Demos à igreja a oportunidade de participar. Se Deus traz, você tem uma impressão da parte de Deus de quem deve ser o novo pastor da igreja, coloque nessa caixa. E aquela caixa ficou um mês lá. Todo domingo, se Deus tem trazido ao seu coração alguma impressão, e aí eu tinha feito um trato com o Senhor. Senhor, quando aquela caixa abrir, tem que ter X%, dizendo que sou eu para entender que é isso mesmo.
E tinha? Tinha. Tinha. Mas que esse foi uma das provas que a senhora colocou para nós, liderança, naquela época. Se Jorge, tiver Se essa tiver, porcentagem. se tiver essa porcentagem, eu vou entender, o meu trato com o Senhor. E aí eu aceitei concorrer. E aí quando chegou a eleição, eu de novo falei para o Senhor, Senhor, se tiver X% é pessoal, tá? Eu vou entender, não vou liderar uma igreja dividida. Se o Senhor está nesse negócio, tem que haver praticamente uma unanimidade. E mais uma vez Deus confirmou. Então, gente, há certos desafios que Deus faz na vida da gente, que eu me lembro muito que meu pai dizia que o Duque de Caxias, quando foi para, acho que a Guerra do Paraguai, lembra disso? Lembro. Que ele dizia assim, que ele foi, assim, falando, perna, pode tremer, porque se você souber para onde eu estou te levando, você vai tremer mais ainda. Treme carcaça. Treme carcaça. Treme carcaça. Ele falava Então, assim, isso. na vida com Deus é assim, quando você tem uma convicção de que é Deus que está conduzindo o negócio, você pode até tremer por dentro, mas você vai fazer em obediência e vai fazer com a certeza de que não está fazendo sozinho. Eu lembro também de algumas vezes que as pessoas perguntavam assim ao meu pai, qual é o segredo de um pastoreio bem-sucedido? Mais de uma vez eu ouvi ele responder isso. É muito simples, é só você não atrapalhar o que Deus está querendo fazer. Sai da frente e deixa Ele fazer. Então, assim, se a gente tiver essa consciência, essa humildade, as coisas acontecem, né? Mas não é fácil, mas acontece. Então, foi um tempo, eu nunca imaginei, nunca pensei nisso. Eu até fiz curso de teologia, mas como eu sempre trabalhei na área de ensino, na área de aconselhamento, projetos missionários, eu ia quase em todos, mas não era uma coisa que eu pensava, mas quando veio a ocasião, Deus me deu graça. Nunca fui uma oradora, sou mais uma professora, uma mestra do que uma oradora, mas Deus dá graça e a gente vai fazendo conforme Ele... Deus capacita o que Ele manda a gente fazer. E aí, depois desse tempo, que foram esses 8 anos, chegou o momento de passar para uma nova geração, que é a que nós estamos vivendo agora. Né? Mas como a senhora sentiu que era o momento de passar essa nova fase? Você quer que eu conte todos os segredos, né?